Senhor, te louvamos, te agradecemos nessa noite por tanta revelação de tua palavra, tanta luz que veio para nós, que tem produzido alegria, muita gratidão ao Senhor e tem nos dado conforto a nosso coração e nos tem fundamentado em Cristo. A tua palavra tem essa eficácia. Não que por nós mesmos sejamos capazes de alguma coisa, mas a nossa suficiência vem do Senhor, o qual ele nos habilitou para possamos compartilhar junto com os irmãos essas verdades maravilhosas que nós estamos vendo, né? Senhor, te pedimos nessa noite que teu Espírito possa ser o guia, também o mestre possa nos ensinar, porque nós queremos mais do Senhor. Fala ao nosso coração, te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Então, nós estamos dando sequência na nossa abordagem do livro de Gálatas e nós temos nos alegrado muito com o que o Senhor nos trouxe. Nós caminhamos juntos em relação à experiência, a última reunião foi sobre Abraão, né? E é o caso de Abraão, né? Que ele creu a Deus e isso foi imputado para a justiça. Então, nós falamos que como que era lidada a fé no Antigo Testamento. Isso, só fazendo uma pequena revisão sobre isso. Então, você tem a palavra emuná no Antigo Testamento que dá referência à fé. Mas ela não somente dá referência à fé, ela dá referência à fidelidade. Então, quando se usa a palavra emuná, muitas vezes que você vai ler no Antigo Testamento, sempre vai ser fidelidade. Mas só uma única vez, que é na Abacuque 2,4, que é mencionado o justo viverá pela fé, que a palavra ali é emuná. E nós dizemos assim, emuná não é uma fidelidade na pessoa, ou é naquelas pessoas que estão na fé. A fidelidade é porque o justo que está crendo a Deus, ele está perseverando nas promessas que Deus fez. Então, Deus não volta para trás, ele não se volta atrás. Aquilo que ele estabeleceu não muda. Ele é fiel àquilo que ele estabeleceu. Então, na palavra dele não tem variação de sombra nem dúvidas. Sempre vai ter o sim e o amém. Por isso que o verbo encarnado, que é Jesus, ele falou isso, né? Para com Deus sempre tem o sim e o amém, naquilo que ele estabeleceu. Então, nossa segurança é que quando Deus fala, o que nós devemos fazer é simplesmente crer. É o caso de Abraão, que ele creu a Deus. E isso lhe foi imputado para a justiça. Então, nós vimos que no Antigo Testamento, o justo, que é aquele que está crendo a Deus. Por que uma pessoa é justa? Porque no Antigo Testamento, a justiça era quando a pessoa cria em Deus. Não era um regulamento, irmãos. Por exemplo, onde que começou o regulamento com Deus? Foi somente com Moisés, quando ele trouxe a lei. Mas antes disso, irmão, não tinha regulamento. Era um relacionamento que Deus tinha com a qual aquele se revelava e aquela pessoa cria no que Deus falava. E isso era lançado para a justiça. Porque a Bíblia fala de Abraão, porque Paulo está usando ali em Gálatas a experiência de Abraão. Mas nós podemos falar de Jó também. Jó também creu a Deus. E isso lhe foi lançado para a justiça. Logicamente que a justiça se vai revelar no futuro. Deus podia tolerar o pecado dos outros por causa da justiça que se revelaria no futuro. Então, quando Abraão creu a Deus e isso foi imputado ou lançado para a justiça, quer dizer que quando Cristo viesse, só ali teria a justiça concretizada. Então, Deus podia tolerar o pecado, perdoar, justificar, porque ele levava em conta a justiça que o filho dele traria na plenitude do tempo. Não é maravilhoso? Então, como lidar o Antigo Testamento de Abel até João Batista? Como lidamos com Deus? Simplesmente crer na fidelidade de Deus. Não no que eu penso, no que eu faço, senão naquilo que Deus estabeleceu. Mas também falamos que no Novo Testamento a palavra não é mais emuná, é pictis.
E era justamente a palavra fé, que é usado muitas vezes no Novo Testamento, sempre está relacionado aos fatos realizados. Não é mais nas promessas que viriam, mas no fato realizado. E nós compartilhando com o René foi muito bom, porque ele leu um versículo para mim, 3,14 de Gálatas. Olha o que diz lá. Para que a bênção de Abraão, pode ler, irmão. Isso aconteceu para que a bênção de Abraão chegasse também aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos a promessa do Espírito Santo pela fé. Aí. Então, esse detalhe é muito interessante, porque nós estamos lançando o que Deus prometeu no Antigo Testamento, né? Mas quando que aquilo que Deus prometeu no Antigo Testamento se manifestaria ou se revelaria? Somente na pessoa de Cristo. Nos fatos realizados na pessoa de Cristo é que se concretiza todas as promessas realizadas. Uma delas, que ele prometeu no Antigo Testamento, os irmãos lembram, que ele derramaria de seu espírito sobre toda a carne. E quando falamos que ele derramaria seu espírito sobre toda a carne, até o irmão Carlos lembrou aquele versículo que disse que Jesus falou, né? Se alguém tem sede, venha a mim e beba. De seu interior fluiriam rios de água viva, que saltem para a vida eterna, disse, né? E ele está fazendo menção com respeito ao Espírito que haveriam de receber os que nele crescem, porque até esse momento a tradução correta é o Espírito não era, mas a tradução de algumas Bíblias é o Espírito ainda não fora dado, ele diz, né? Mas na verdade o Espírito não era. Por que que não era? E aí nós estamos comentando, né, na conversa com o Carlos, né, que é muito bom, né? Como Deus tem se revelado através do seu Espírito. E aí nós podemos ver que o Espírito Santo sempre atuou, irmãos. Desde lá de Gênesis, o Espírito de Deus pairava sobre as águas, né? Lembra disso? Então você vê que o Espírito de Deus é algo que sempre teve. Como é que pode dizer que o Espírito não era? E aí nós, pela luz das Escrituras hoje, nós entendemos que Jesus ainda não tinha passado pela morte e ressurreição. Porque a partir da morte e ressurreição, ele falou que o Consolador, que era o Espírito da Verdade, que o Pai enviaria no nome dele, ele ia ensinar todas as coisas. E quando ele ressuscitou, ele falou para alguns: suba na Jerusalém, que você tem que receber o Espírito prometido. E ali eles foram batizados com o Espírito Santo. E aí Pedro levanta no capítulo 2, versículo 22, e porque tinha um cenário bem interessante, né? Que começaram a falar em línguas, e todas as pessoas se maravilhavam vendo esses homens que não eram cultos, que não tinham letras, falarem no próprio idioma deles, falando em línguas as glórias de Deus. Então ele explica: isto é o que o profeta Joel falou, que derramaria seu espírito sobre toda a carne. E agora não é sobre, senão é interior. Aquilo era manifesto dessa maneira porque Deus quis dessa maneira. Mas toda pessoa que crê no Evangelho hoje tem essa realidade, recebe o Espírito prometido, como disse aqui, né? Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé, tá vendo? O Espírito prometido. Então, como fazer aquela ligação agora, né? Então, não é mais a lei. Ou seja, como ele disse aqui no mesmo capítulo 3, né? Quando você desce um pouquinho para um pouquinho mais antes, assim, bem embaixo, né? Versículo 25. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos sobre o aio. E aio, aqui está falando referente à lei, irmãos. É versículo 21. Porventura a lei é contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente da lei. Mas, como a Bíblia diz, né?
Não há um justo sequer, não há ninguém que entenda, e todos fomos declarados pecadores diante da lei. Então não há um justo sequer. Agora, a justiça não vem pela lei, vem pela fé. E como diz em Romanos 10, né? Justiça que procede de Deus mediante a fé, ele tem um endereço. A justiça de Deus é Cristo. Né? Lembra que vai falar de Israel, que eles tinham selo por Deus, mas não tinham entendimento, porque tentando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus, porque a justiça de Deus era Cristo. Mas eles, judeus, eles ficaram à lei, né? Aqui nós vemos também os judaizantes que faziam, né? Eles achavam que a salvação vinha de Cristo, mas precisava continuar com os rudimentos da lei para ser salvos. Imagina um prejuízo, né? Nós falamos bastante sobre isso. Versículo 22. Mas a Eita. Escritura encerrou todo sobre o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. E aqui, pode falar, irmão Carlos. Ah, então aqui fala assim: a promessa fosse concedida aos que creem. E nós falamos que promessa é que foi concedida aos que creem? Não era o Espírito? É o Espírito. Porque a partir de uma vida com Deus, os crentes que são descendentes de Abraão, né? É impressionante, irmãos. Quando o Paulo traz essa analogia da descendência, ele disse que os descendentes não são aquela linha sanguínea, são os da fé. E qual é a prova que eles são descendentes de Abraão? Porque eles estão crendo em Deus, irmãos. Assim como Abraão creu em Deus, agora estamos crendo vamos dizer assim, na concretização dessa promessa, que é na plenitude do tempo o filho que veio sobre a lei, né? Romanos 4. Agora podemos girar a página aqui e ler capítulo 4, versículo 4. Vindo a plenitude do tempo, Deus, aí, irmãos, enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Você lembra, irmão Carlos, qual que é a palavra aqui? Direção. Não, adoção de filho. Qual que é a palavra em grego? A adoção, não lembro, não, mas Uiô, acho uiô, que tecia. não, a filiação seria huiotecia. Isso. Aqui traduz a versão ARA, né, como adoção de filhos, mas é filiação, que É significa aquele uiotecia. filho maduro. Filho Isso. maduro. Então, você sabe, depois que nós terminamos de falar, irmão Carlos, eu fui investigar um pouquinho mais sobre uiotecia, né? Quando você vai no dicionário Strong, ele te traz vários conceitos. Inclusive, nós estamos lendo com o irmão Mauri agora, né? Mas ele não te traz o conceito completo dentro da verdade. Porque o iós é filhos maduros, mas tecia é manifestação. Então você tem manifestação dos filhos maduros. Então a filiação que está falando aqui é somente quando Jesus Cristo vem. Então, nós, os vivos e os mortos, resultaremos. Fala assim, Paulo está falando ali em Tessalonicenses 4, né? E o nosso corpo de humilhação, fala Filipenses, será transformado num corpo glorioso, né? O corruptível se revestirá de incorruptibilidade e o mortal de imortalidade. Então, aí de fato nós experimentaremos o quê? Aí o ió, não é os, é o ió, tecia, e não é ruiós. Ah, é interessante, Carlos, aqui versículo 4 ainda. Vindo a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho. Sabe qual que é a palavra ali? Filho? Tá falando filho de Deus, né? É ruios, certo? Nascido de mulher, nascido sobre a lei. Mas quando ele nasceu, irmão, ele deveria ser como?
Não, não deveria ser Tecnon. filho Tecnon? Tecnon? Tecnon. Mas Tá falando aqui, de Jesus, né? eu sei, mas tá falando do filho que nasceu aqui, né? É criança, né? Mas é lógico, irmão, é isso que eu quero te mostrar. Se você seguia só no grego, né? Então ele não ajusta dentro do que nós estamos vendo. Ó, continua aqui no 6. E porque vós sois filhos, enviou Deus a nosso coração o espírito de seu filho. E a pergunta é: quando, irmão Carlos, é que não recebemos o espírito de filiação? A partir do momento que cremos, Então, no esse momento momento que já tem. você. Isso, irmão. E no momento que você creu, você é um filho ruiós ou um filho tecnão? Posicionalmente, eu sou filho, Sim, genuíno 100%, sim, mas ainda não se manifestou o total, que vai ser na vinda do Senhor, né? sim. No futuro. Isso. Mas, por Onde- exemplo, se você olhar do ponto de vista desses dois conceitos, filhos tecnós, né, que são filhos crianças, ou crianças de peito, como diz alguns, né? E Aham, filhos ruiós, que são filhos maduros. Então, aham. se você usar o ponto de partida que entrou, que você tem agora o Espírito de Deus habitando em você, qual das duas palavras você usaria? Nesse versículo, É, você leu? sim. Para Tecnon? Jesus, Não, não, no não. 5, no Pode 6. ler assim. Como que é o versículo Vou 6? ler de novo. E porque vós sois Aham. filhos, diz assim, e porque vós sois filhos, enviou Deus a nosso coração o Espírito do seu Filho, que clamava Pai. A pergunta é: qual das duas palavras deveria ser usado nesse versículo 6? Tecnon Tecnon. ou Ios? Tecnon, que o Espírito ensina. Isso. Tecnon. Não, mas você sabe que palavra é usada? Ruios. Ó, Tá vendo? nesse caso, Nesse caso é usado. Por isso que nem sempre, irmão, a palavra ruios ou tecnon se aplica nesse sentido. E nós estamos falando com o irmão Mauri, um versículo também que nós encontramos nesse sentido, que é o primeira de. Você vai lá, Carlos, primeira de João, capítulo 3, versículo 1. E diz: Veja que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. É a mesma coisa lá. A lá deveria ser a palavra tecnão. E aqui também deveria ser a palavra ruios, porque está falando de filhos maduros. Está falando daquilo que vai acontecer com aqueles que chegam a esse momento onde vão ser glorificados com Cristo. Então, filhos aqui deveria ser ruios, mas a palavra aqui é usada tecnon, que é filho criança. Por isso eu falo que nem sempre é mas, uma nesse, régua. mas nesse versículo acho que está certo, porque está falando da experiência de ser filhos de Deus. Ou seja, a base, o início Sim, de ser filho de Deus, né? Não fala do Hoios, precisamente, ou da Hoiotesia, né? Porque ela não seria ainda o completo. O completo seria o filho maduro, vamos dizer assim, seria sim, quando ele vier, seremos igual a ele. Ainda sim, não somos igual a ele. Claro que já somos, né? Porque filho de Deus nascemos com a natureza divina, né? Mas sim. não se manifestará, ainda não se manifestou plenamente. Vai se manifestar ainda Isso, no futuro. E eu acho certo esse versículo no sentido. isso. Mas o Nos dois, 2, no seu sentido. isso. Mas o Hum? 2 ainda, por isso que estou trazendo dessa maneira, para você entender. Sabe como o 2 fala aqui, o capítulo 3 de 1 João, versículo 2 diz assim: Amados, amados. Uhum. Quem está falando é João, João o apóstolo. Sim. Quando foi escrita essa epístola, já foi no final da vida dele. Eu Uhum. pergunto para você, quando João chegou no final de sua vida, ele era filho criança ou filho maduro? João o apóstolo. Maduro, lógico, né? Lógico. Mas sabe o que ele disse? Amado, agora somos, está se incluindo, filhos. Filho de Deus. Filhos tem nome, está falando aqui. Ele está falando agora. Agora somos filhos crianças. Deveria ser ruiós.
Mas ele usa a palavra tegnon. Por que que tá falando tegnon e não ruios? E isso que ganhamos luz. Porque aqui João sempre usa diminutivo. Quando você lê a epístola de João, as três, ele usa filhinhos. Sempre usa isso aqui. É uma apreciação de carinho que ele usa. Filhinhos. Então, aqui tegnon está nesse sentido, né? É como que Deus pega nós no colo, né? Não foi assim com Israel? Quando Deus fala, Jesus vai falar para Israel, né? Quantas vezes quis eu juntar-vos como uma galinha junta seus pintinhos debaixo de suas asas. Olha o carinhoso que é Deus, irmão. Ele queria juntar o povo de Israel como uma galinha. Como a galinha junta seus pintinhos debaixo de suas asas. E vós não quisestes. Então, aqui, João está usando uma força de expressão para trazer o sentido de quanto o valor que Deus dá a nós, como pequenos. É a mesma coisa eu, né? Eu falei o dezembro, né? Eu tenho duas filhas mulheres, já são adultas, casadas e tudo mais. Mas para mim são minhas filhinhas. Entende? É que esse aqui, amados. Olha como eu uso essa expressão, amados. É? Lindo, né? Amados. Agora somos filhinhos de Deus, né? Vamos dizer. Somos filhinhos de Deus. Mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Olha só, é impressionante, não? Que força de expressão que usa aqui. Não é lindo isso aqui? E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Pode falar, irmão Mori. Eu vi que, em todos esses sentidos, do ruios e o teknós, as coisas foram bem maleáveis aí, né? Sim, Você viu que João, ele coloca no sentido amoroso. sim, E ele devia estar com bastante idade nessa, e bastante sim. maturidade. Porque Isso, na ilha de Patmos ele estava já escrevendo, aí provavelmente já escrevendo já todo o sim. Apocalipse, né? Mas eu acho que o mais importante é a gente enxergar que a concretização de ser filhos maduros na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, né? É Isso isso aí. daí que eu vi aí de pano de fundo, né? Porque Amém. de repente somos filhinhos, mas eu até essa parte amorosa de João, eu vejo que o Senhor nos trata assim ainda, Sim. né, irmãos? Até aquele dia, né, irmão? Até aquele Poxa, dia. é muito bom. Mas é muito bom ter, eu acredito, é muito bom ter o conhecimento do grego aí, porque Sim. vai surgir situações que você vai conversar com irmãos, você tem condição de trazer a luz da palavra e não ficar engessado Não. numa Isso. tradução que vem Isso. do hebraico para o grego e do grego para o português e acaba tendo essa diferença e acaba muitas Dificuldade. vezes a pessoa não levando no pé da luta. É a mesma palavra doação, né? Isso. Desculpa, Adoção. adotivo, Isso. adoção. A palavra adotivo, né? Isso. É, Se você levar num sentido é adotivo, que você foi adotado, mas você passa a ser filhos. E isso. o que o Carlos falou no início, quando pela fé, nós já somos ruiós, né? Curioso. Pela fé, concretizando, somos filhos, mas hoje ainda não. Isso. Amém, muito bom. Muito Muito bom bom. essa, Isso. essa abordagem. Essa é a verdade. E o Carlos pode falar, hein, porque ele compartilhou algo muito bom para mim sobre essa distinção de adoção e filiação. Pode falar, irmão Carlos. Muito bom isso que você falou, viu? Faz de novo a pergunta, fazendo favor. Não, eu falo que aquilo que você compartilhamos junto hoje sobre a distinção de adoção com a palavra filiação. Lembra que você Ah, compartilhou? tá. Sim, Sim, porque a palavra adoção para nós seria mais no sentido de o Vitor não tem filhos, né? sim, Então ele e a Lilian, né? Eles vão para adotar um filho e de forma legal essa criança é deles, sim, porque eles diante do seu juiz assina, faz todo o documento. Mas não seria gerado pela vida dos dois, não teria a não, vida dos dois. Mas não teria esse sentido, que também tem o seu significado importante, né? Pois sim, diante de Deus, de forma jurídica e legal e legítima, a gente foi receber a adoção também. Só que sim, o sentido certo aqui de ter a vida de Deus, porque nascimos de Deus.
e não por vontade de carne e sangue, como diz daí em João capítulo 1, né? O nosso nascimento foi porque fomos gerados de Deus e em Deus, né? Em Cristo, né? Então, essa questão da filiação é porque a gente, no dia que creu, a gente recebeu o Espírito e por isso é que nós nos tornamos filhos de Deus. E Sim. eu só queria dar essa, como chama? É, nós Essa fomos abordagem. família, essa abordagem. Por exemplo, nessa questão a gente entrou na questão do Tecnon, do Huios. Curioso. Na verdade, Tecnon, segundo o grego, é o filho gerado. Ele, em posição, é um filho gerado dos pais, né? Sim. Tem a natureza divina, né? O DNA dos pais, né? Mas o Huios é o filho, mas seria um filho de mais ou menos, no conceito dele, seria um filho de em torno de 12, 6, 7, 18 anos, onde ele já pode tomar certa responsabilidade, mas está ainda no processo de aprender. Sim. E quando você coloca o Ruios com Tessia, Ruiotessia, já se torna um filho já amadurecido, onde não apenas ele vai poder aprender, mas ele já pode tomar responsabilidade diante do pai como alguém amadurecido. Ou seja, no Amém. caso, por exemplo, de João, né? João, sim, ele é uma pessoa amadurecida e ele podia até mesmo não só falar como filho de Deus, mas como também como pai, porque Sim. ele estava se referindo, ou seja, ele já tomou a posição do pai, vamos dizer assim. Olha só a responsabilidade da questão da Sim. filiação, né? Amém. É verdade. E a questão da responsabilidade. Por exemplo, Paulo usa muita de maturidade, né? Direcionado pelo Espírito para corrigir a deficiência dos Gálatas. Ele era um filho de Deus maduro, vamos dizer, ruios. E ele mesmo vai dizer no capítulo 6, né? Irmãos, essa frase aqui é muito linda, no capítulo 6 de Gálatas. Olha que lindo, irmãos. Falando de pessoas maduras, espirituais, né? Ele diz, irmãos, se alguém. Pode falar, Marcelo? Não, pode falar, eu sou tossindo. Tô Tá. gripado. Tá. Irmãos, capítulo 6 de Gálatas, versículo 1. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais. Isso aí. Eu já encontrei versões que falam vós que sois maduros, disse assim. Essa é a expressão. Então, vós que sois espirituais, corrigi-lo com espírito de brandura e guarda-te, olha como disse, e guarda-te para que não sejas também tentado. Essa expressão aqui é muito interessante, irmãos, porque quando nós partimos da base de que alguém maduro, não significa que com isso é uma pessoa que não erra, ou que não peca. É porque o próprio João, na sua epístola, ele disse: se alguém disse que não tem pecado, é mentiroso, né? Ou seja, não significa que se uma pessoa tem uma condição espiritual que pode corrigir determinada situação, ele já é perfeito a partir dali. Ou não erra, ou não peca, né? Por isso que a amonestação, ele disse, ó, vocês que são, e não disse uma pessoa, você que é espiritual. Vocês, né? Fala em plural, e isso aqui é muito significativo. Porque nós temos visto pessoas que se consideram acima dos outros, né? Como senhores sobre os outros, e eles determinam todas as coisas. Não está falando isso aqui. Vós que sois, e está mostrando um grupo de pessoas, porque uma das proteções que nós temos é quando estamos junto com os irmãos. Agora imagina você se tornar um senhor sobre os outros. Que perigo para teu coração, né? Ou para o coração dessa pessoa. Desse sobreviver e se achar o indispensável para Deus, né? Como o único que tem o oráculo de Deus, porque nós já vimos isso. Pessoas que se colocam acima e eles são dono da verdade, ninguém mais. Mas aqui Paulo, a sobriedade, né, como apóstolo aos gentios, ele disse: vós que sois espirituais, né? E não está falando o nome, você fulano de tal e você fulano de tal. Não, vós que sois espirituais. Olha que lindo, irmão, que sabedoria de Deus.
corrigir essa situação, corrigir o irmão com espírito de brandura ainda, dizem, né, irmão? Cuidado que você vai ser. Você lembra que aconteceu com Moisés e Arão, quando bateram na pedra? Foi com mansidão que bateram na pedra? Não. O, o Moisés ficou airado. O povo incrédulo, né, de dura serviço, ele ficou muito bravo. E ali, nas muitas palavras, que ele não falta pecado. E ali ele foi cortado por causa disso, lembra? E em Salmos, disse de Moisés que ele não procedeu corretamente no seu falar, diz isso. É. Falaste, Lília lembrou, falaste irrefletidamente. Porque alguns dizem que é porque ele bateu. Deus ordenou que falasse a pedra, mas ele bateu na pedra, né? Então, Deus castigou ele para que não entrasse na boa terra, porque ele bateu na pedra. Mas no Salmo não diz que bateu na pedra. Diz que ele falou irrefletidamente. Então, espírito de brandura é quando você se considera você mesmo. Como que Paulo se considerava a respeito de si mesmo diante dos irmãos? Como o pior dos pecadores. Olha só, irmão. Ele fala no 1 de Coríntios capítulo 15, versículo 9, ele disse, né? Eu sou o último dos apóstolos, porque persegui a igreja. Ele fala isso. E em 1 Timóteo também ele disse, né? A misericórdia de Deus que me alcançou. Não, eu não merecia isso, ele fala, né? Porque persegui a igreja. Então, o conceito que ele tinha era de que ele era o menor dos apóstolos e o pior dos pecadores. É isso que ele fala de si mesmo. Então, quando você vai repreender alguém, se você se considera assim, qual vai ser o espírito que você vai ter quando você vai corrigir um irmão? Não vai ser de brandura, mas porque você está se olhando para você que você é o pior. Agora, quando a pessoa tem soberba e ela se acha que é boa, que ela tem, que ele é oráculo de Deus, ele vai pegar um açorraio e vai fazer o que Jesus fez. Porque ele tem direito, né, diante de Deus fazer. Não, irmãos, espírito de brandura. Quando você vai aqui, espírito de brandura, tem uma palavra praotes, né? Que diz gentileza, bondade, humildade. Mas quando você vai na raiz mesmo, é humildade aqui. Humildade é que a pessoa ela não está voltada para seus direitos ou para reivindicar-se quando faz isso. Então, o espírito de brandura é porque ele está amando o irmão, viu? Quando você ama o irmão, você vai repreender, vai corrigir, mas com mansidão, né? Se a pessoa fica eufórica e fica brava, não vai ser nada bom, irmãos. Tá vendo que esse é o sentido que está falando aqui? E ainda adverte para aqueles que vão corrigir. Ele diz mais ainda: e guarda-te, para que não sejas também tentado. Então, isso aqui é interessante. Primeiro, quando ele diz corrigi-lo, vocês que são espirituais em plural, ele diz os irmãos em plural. Mas aqui ele diz em singular. Por que que usa a palavra singular aqui e lá usa o plural? Porque a advertência é para nós, individualmente. Quando vamos proceder com algo da igreja, ou algo do Senhor que nos comissiona, é com os irmãos. Mas a correção não é coletiva, é individual. O Senhor está nos corrigindo com isso aqui. Individualmente, é pessoal. Guarda-te, não é? Guardem-se para que não sejam também tentados. Não, guarda-te, é singular. Guarda-te para que não sejas também tentado. Impressionante isso aqui, irmão. Como que é Deus conosco, né? Você vai corrigir lá o irmão, mas cuidado você, olhando para o olho, né? Você é pior que ele, né? Mais ou menos isso. Você vê que é uma situação que tem que ter o tempero certo. Isso que é maturidade, porque aqui, quem que está escrevendo isso aqui? Alguém guiado pelo Espírito que tem a ruiostesia, não, é o irmão filho de Deus ruios. Ruios, filho maduro aqui, né? Vamos dizer, usando essa analogia. E, ó, versículo 2, irmão. Aí que lindo isso aqui. Levai as cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Qual é a lei de Cristo, irmão Mauri? Boa pergunta, hein?
Amarás o Senhor acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. O amor! Ô, irmão, você tira na ponta da língua esse aí, hein? Muito bom, irmão. Você viu, o irmão Mauri tá com afiado na palavra, hein? Se você ver o escritório dele, tem Bíblia aqui, livro aqui, tem dicionário, chave, é impressionante, hein? É muito bom, irmão Mauri. Isso mesmo. E isso é glória para Deus. Você sabe que quando ele disse levar as cargas um dos outros, o que me impressionou aqui ele diz levar as cargas um dos outros, mas quando você lê um pouquinho mais embaixo, versículo 5, que lê, irmão Mauri, que diz? Eu acho que você está falando na próxima sequência de Gálatas 6 aí, Sim, né? na Gálatas 6. Certo. Isso. Então, aqui eu até estava vendo a versão da King James, ela fala Sim. lá, no versículo 2 ela fala: levar as cargas pesadas um dos outros, e assim estaremos cumprindo a lei de Cristo. Pois se alguém se considera importante, não sendo nada, Que coisa, né? engana-se a si mesmo. Sim mesmo. Mas cada indivíduo avalie suas próprias atitudes, Que aqui na coisa. versão King Muito James. lindo, né? Então saberá como orgulhar-se de si mesmo, sem viver, sem viver se comparando com as outras pessoas. Portanto, cada um deve levar seu próprio fardo. Isso. Essa é Muito a bom. pergunta. Você viu que, se você fizer a analogia aqui do versículo 2, você tem que levar as cargas um dos outros. Mas no versículo 5 não diz levar as cargas uns dos outros. Cada um levará seu próprio fardo, sua própria carga. Viu? Como entender então? É para levar as cargas uns dos outros ou é para levar nossa própria carga? Não é boa a pergunta? Porque o ponto aqui é vós que sois espirituais. Isso aqui, irmãos, é chamado atenção, porque o assunto é maturidade, né? Ou seja, qual que é o critério de uma pessoa que tem uma condição de conhecer a Deus? Que tem a experiência da bondade de Deus? Porque, em primeiro lugar, ele é o pior dos pecados. A pessoa se considera como que não merece, que não provém dele as coisas. Então, quando você tem uma condição de humildade diante de Deus, você consegue ver o outro maior do que você. Isso que é levar carga, irmãos. Um dos outros. Você está considerando ao outro. Mesmo na situação negativa de correção, você não está pensando em você nem nada disso. Você está pensando no outro. Você está levando as cargas. Porque quando você tem essa atitude diante de uma correção, você é como que você está junto com esse irmão sendo corrigido. Eu já teve situações que eu participei. Só termino isso aqui, Carlos, você fala. Ó, eu teve situações, irmãos, que eu participei quando um irmão estava sendo corrigido e eu estava do lado escutando. Irmão, eu me senti igual que esse irmão corrigido. Parecia que as palavras que eram para ele eram para mim também. Ou seja, é como que você está sendo um nessa situação de correção. Eu também sou assim, eu também sou pecador. Esse é o sentido do versículo 2. Teve interessante. Pode falar, Carlos. Eu, eu estava só querendo falar o seguinte: Sim, todo líder, vamos dizer, vamos usar essa sim, palavra, líder, né? Quem lidera, né? sim. Ou pode ser não líder também, mas a atitude correta de um irmão quando se trata de assuntos de correção, porque é necessário às vezes corrigir, né? Pelo menos tentar corrigir, né? Aí a questão de quem eu sou, da onde eu vim e por que que o Senhor me resgatou, é um princípio que tem que manejar o pensamento da pessoa. E normalmente as pessoas que atuam assim, eles têm que ver que também eles poderiam cair na mesma condição que o Isso. outro. Muito bem. Então, o coração dele tem que ser de medo, de temor, não de Amém. temor assim, de medo tradicional, mas é de se orgulhar porque você é melhor para algum assunto particular, né? Sim. E isso daí, irmão, não é muito positivo
para quem vai tratar, porque se você tiver uma atitude correta, você poderia até falar assim como, acho que Neemias ou Esdras falou assim na oração deles, ele fez uma oração como se fosse ele mesmo quem pecou. Quando estava falando do povo, ele falou os nossos, alguma coisa assim, os nossos pecados, né? Ele entrou dentro do pecado do povo, não sendo ele mesmo quem pecou. Sim, E essa atitude guarda o teu coração de não cair numa situação de orgulho, de arrogância. Por outro lado, a questão de ter uma própria justiça, porque você nunca fez isso ou aquilo, isso é perigoso também, porque o dia de manhã você pode cair. Ou seja, eu posso cair nessa situação. Então tem sim, que ter medo quando. Aí, isso inclui tantas coisas. Quando a gente olha os filhos dos outros, olha os maridos dos outros, as esposas dos outros, os outros irmãos, né? Essa condição faz com que eu possa cair também, porque Deus pode provar o meu coração. sim, Não estou dizendo que Deus quer isso, mas às vezes você precisa passar algumas situações, talvez não extremas, para você entender a tua fragilidade. E muito essa bem. fragilidade que você tem vai mostrar para você a sua condição se você for na luz de Deus. Então, a maneira que você trata com o irmão, a maneira que você expõe a situação, a maneira com que você fala com a pessoa, mansidão com que você fala, e, e isso Deus ainda pode te guardar, porque eu também vi histórias, situações de irmãos que têm acontecido com os filhos deles Sim, e outras situações mais. Então, a gente tem que se cuidar muito quando vai falar, tem que falar com temor. amém. Temor de que eu também não seja levado nessa condição e dia de manhã Sim, também os irmãos possam falar assim para mim. Não sei se eu dei a entender o que eu queria muito dizendo, mas bom, isso irmão. é muito importante. Trouxe o tempero, né? Viu? Viu? Só pegar um gancho. Eu estava com essa palavra no meu coração quando nós compartilhamos aquele, eu li a consideração de Esdras e Neemias, Sim, mas o irmão Carlos trouxe uma palavra maravilhosa, porque ele se posiciona no pecado de todos. isso. Em Neemias, só esse versículo aqui, no Aham. capítulo 2 versículo 17, ele fala assim: então eu lhes disse, vede a deplorável e humilhante situação em que nós encontramos com toda a cidade de Jerusalém. Está em ruínas, suas portas devastadas pelo fogo. Vinde, vamos reconstruir os muros para que não passemos mais vergonha. Então, ele é aquilo que o irmão falou. Ele não falou vinde e olha o povo, Não, olha a cidade. Ele se coloca dentro da situação, né? verdade. É tipo a situação de humildade, porque ele vê a necessidade de se colocar. E tem isso, só esse ponto aí, dá para buscar Ixi, vários. vários pontos da palavra. Daniel. Daniel se colocou, você tem a situação, próprio Davi também tem pontos, Sim, ó, tem vários pontos, porque quando você estabelece, quando você realmente você está sensível ao espírito, você se coloca numa situação. Ali ele viu na situação como pecador, sim, como na mesma situação. E aí, essa palavra de exortação em Gálatas, de correção entre os irmãos, você vai com mansidão, porque você se vê na situação possível igualzinho àquele irmão, mas a sim. tua palavra é temperada Amém. ao ponto de você não falar para como julgador, como juiz, né? Sim, Você vai corrigir com mansidão. amém. Então, é bom, até eu lembrei de Neemias. Que coisa, né? Ele quando vai e chora diante do Senhor, ele fala muito nós pecamos, né? Muito Muito bom bom. essa. Tem mais Da- versículos, eu não achei Da- os outros, no início tem é, mais para ponto. Daniel 9 aqui eu encontrei versículo 4 diz assim: Orei ao Senhor meu Deus. Capítulo 9 versículo 4. Confessando e disse: Pecamos e praticamos o mal. Olha, Daniel falou isso, irmãos. Ou seja, você vê como que é realmente alguém de Deus, né? Alguém que tem alcançou ruios, o ruios, né? Um irmão maduro. Ele vê como Deus vê as coisas.
Quando você vai no capítulo 2 de Romanos, ele diz: quem eres tu que julgas o outro naquilo que você condena o outro, você mesmo pratica? Muito bom. Aí você vê, ou seja, a pessoa que vai julgar uma situação e ele vai Muito condenar a bom. pessoa, ela não está se enxergando a si mesma. Que impressionante, irmão. Capítulo 2 É, de Romanos, né? essa palavra de Romanos que você falou sempre teve. Quando a gente lê aquele É, capítulo, você vai se colocando fora dessa situação. vai. Mas você vê capítulo 2 e fala: ó, indesculpável homem quanto julga. Isso. O capítulo 2 ela te coloca numa situação. Até no King James abre o tema com Deus julga toda a humanidade, Olha né? aí. Porque você vem retribuirá cada um segundo o seu procedimento, né? Mas lá ele fala sobre. Eu acho que esse versículo que o irmão falou. É o 2. É o 1. 1 e 2. É um, né? Um. Daniel 9, 7 a 8, fica mais claro alguns desses princípios. Se você quiser ler em português, eu tenho em espanhol aqui. Não, Daniel 9, 7 a 8. Depois voltamos aqui, irmão Mori. Vamos lá que ele está pedindo para Sim. Daniel 9, 7 ou 8. A ti, Senhor, Jeremias tem bastante também, né? é Jeremias Jeremias também também, também. né? Daniel 9, 7, irmão. Vou ler aqui. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a vergonha, como hoje você vê, a corado de vergonha. Como é? Nos cabe o corar de vergonha. Uma versão que fala: a nós cabe o corar de vergonha, que ficar vermelho, né? De vergonha. Você já ficou Sim. alguma vez avermelhado, envergonhado? Eu já fiquei. Sim, A sim. nós É, cabe envergonha, corar de vergonha, diz aqui, né? Como hoje você vê os homens de Judá, aos moradores de Jerusalém e a todo Israel, ao de perto e ao de longe, em todas as terras por onde os tem lançado por causa de suas transgressões contra ti. Ó Senhor, a Nossa. vergonha pertence a nós, a viu? nossos Você viu, reis. você viu que ele colocou, expôs a situação do povo, mas quando era de vergonha, ele falou assim: é nós, É nosso. a confusão é nossa. É, O é, vermelho do rosto era dele também. é. Fica, Nós pecamos e temos praticado toda espécie de malignidade. Ele não sim. colocou o seu povo, né, irmão? Não, Não. é E aí muito fala, no impressionante. último, contra ti pecamos. É, Ele se incluiu nesse pecado, né? que É, coisa, Mesmo né? que é ele não isso. seja. Porque, Mesmo que ele não seja. de qualquer maneira, naquele momento, a posição que ele estava tomando era alguém que estava, por um lado, vamos dizer assim, que Deus falando através dele, né? A Sim, vontade de Deus através dele. Por outro, ele estava representando o povo. Alguém tinha que interceder, tipo Abraão, por alguém. sim. Abraão também era É. essa pessoa. Abraão intercedeu por Ló. E a intercessão dele foi muito importante. No caso aqui, Daniel não tinha pecado nenhum, Hum. mas ele se colocou dentro desse pecado, e Deus sabia disso, né? Mas a atitude do coração dele era a atitude mais correta. Entendeu? Mas ele sentiu vergonha também por causa disso. Ele falou, mas sou eu É. também. O Sim. meu povo e eu somos um. Aí Deus parece que ouviu de maneira tal que Deus também corrigiu através de Daniel muitas coisas. A gente pode observar essas, essas coisas, né? E última parte, esse contra ti pecamos. Meu Deus. Ô, irmão Carlos, olha o versículo 7, como que é forte. Impressionante isso aqui. Ó Adonai, É, Senhor, tu és justo e hoje nós sentimos humilhados e envergonhados. que coisa. Sim, nós, você vê, o povo de Judá, de Jerusalém e todo Israel, né? Tanto os que estão perto como os que estão distantes, em todas Nossa. as terras pelas quais
espalhaste por causa da nossa infidelidade Que para coisa contigo. impressionante. É Aqui isso. já está mostrando o povo do Reino do Norte e do Sul, né? Próprio Jerusalém, Judá, né? Então, mesmo os que estão perto, como estão longe, o Senhor, ele coloca todos na mesma situação, né? Muito Sim, bom, né? verdade. E tudo isso que trouxemos, né? A Lília lembrou agora de Jeremias, né? Jeremias condenava o pecado de Jeremias, Israel, mas o julgamento vem para ele também. Ele foi levado junto para ele cativo. também. É, tá vendo como que o julgamento foi junto com ele? E isso é impressionante, porque nos mostra, irmãos, que é a situação do homem, né? O homem é pecador. Então, ali é a É, coletividade. Nós somos, em Adão, somos pecadores, inimigos de Deus. E nós, vamos dizer assim, estamos debaixo da ira de Deus. Isso aí, irmão, não verdade. muda. Não muda, é o que nós somos. Vamos dizer assim, você olha para um ser humano, ele faz parte da raça humana que está debaixo da ira de Deus. Não tem um homem que é bonzinho, né, que tá fora da lista. Não, não, todos que nascem de Adão estão em pecado e estão operando a morte neles. É impressionante. Agora, por que que nós trouxemos esse cenário aqui do capítulo 6 de Gálatas? É muito interessante, né? Porque o Senhor nos está mostrando essa questão de como que é alguém que é maduro. Em primeiro lugar, o que significa maturidade? É alguém que anda pelo Espírito. É alguém que tem consciência da sua situação. Ele tem consciência de que ele é um pecador, que ele não é melhor do que ninguém. Por isso que quando Deus manda ele julgar uma situação, ele se coloca junto. Essa é a mansidão dele, né? Ele aceita o juízo, ou seja, ele está sendo junto julgado. Por um lado está corrigindo, mas por outro É, tem também julgamento para ele. Vamos dizer, você lembra lá em Apocalipse, e é bom isso aí, irmão, trazer. Ó, vamos lá, Apocalipse capítulo 11, olha o que diz, irmão. Isso aqui me fez lembrar também de Isaías capítulo 6, quando Isaías viu o trono de Deus, né? Lembra que ele falou, oh, meu Deus, meus olhos viram o trono de Deus, né? Ele viu o trono de Deus e viu os quatro seres viventes. Aquilo é lá impressionante. E ele disse, meus olhos, ai de mim. Porque primeiro ele dizia, ai de vós, ai de vocês, ai de vocês. Ele estava vendo toda a situação de degradação de Israel, né? E ai de vocês, e ai de você, com o dedo, né? De repente, ele vê o trono de Deus e viu a presença do Senhor. E ele disse, ai de mim, não diz mais ai de você, ai de mim, diz. Você viu? Então, isso aqui é impressionante, irmão, porque o julgamento é assim, é a espada de dois gumes. Você está olhando para os outros, mas o Senhor também está cortando para você, do lado de você, viu? é verdade. Sempre é assim, irmão. Quando Deus traz uma situação, expõe uma situação, lembre assim, uma espada de dois gumes. Ele vai expor de um lado, mas vai expor do outro também. Vai cortar de um lado, vai cortar do outro. Capítulo 11, versículo 1 de Apocalipse, diz assim: Deram-me um caniço semelhante a uma haste e me disseram: Levante-te, mede o santuário de Deus e o altar dos que nele adoram. Irmãos, nós que estamos andando no Espírito, que somos os verdadeiros adoradores, diante de nós está o que, irmãos? Uma vara de medir. Você sabe que o pedreiro ele usa um plomo, né? Como que é aquele? É uma linha com um plomo, né? É, plomada, não é? A plomada de Zorobabel. É. Prumo, Como que é em português, Carlos? O plomo é prumo, chumbo. não é? É Chumbo. prumo, prumo, prumo. Ah, não sei, mas Tem eu outro nome. esqueci. Bom, aquele pedreiro usa, né? Você já viu, irmão Mauri? Aquele usa aquele chumbo ali e joga ali para medir, Para né? poder É. ver que está bem alinhado, né? Isso, e quando tá torto alguma coisa, ele bate ali para endireitar, né? Para Então, corrigir, na né? casa de Deus, que somos nós, que somos os que adoramos a Deus no Espírito, tem uma vara de medir, que é o juízo de Deus na casa de Deus. Nós estamos sobre juízo, irmãos. Aqui dá referência lá em Israel, no tempo lá das duas testemunhas. Mas eu trouxe isso aqui porque Deus vai fazer o juízo justamente depois que mede o santuário.
Ou seja, quando nós dizemos que somos adoradores, Deus está medindo, Deus está fazendo, passando essa vara de medir, irmãos. Porque Deus não aceita nada que provém de nós. Tudo que é falsa adoração, o Senhor vai provar. Os verdadeiros adoradores são os que adoram a Deus aonde? Nas suas boas ações? Não, é no espírito e na verdade que nós adoramos a Deus. Vitor, você deixa Sim, eu irmão. fazer uma aplicação. Sim, irmão. Eu, aquele versículo, acho que é do mesmo assunto e você falou no início, falou um assunto parecido ao que eu vou falar agora. Sim, É, o Paulo, em Gálatas, faz uma pergunta e falou assim: é, se os Gálatas receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela fé. isso. Ele queria mostrar essas diferenças, né? Sim, Como é que você recebe o Espírito? É porque você é justo segundo a justiça da lei? é. Porque o Paulo diz também em Romanos, em espanhol seria assim: Sim, haz esto e vivirás por ella. sim. Você faz isso daí da lei, você vai viver por ela. Agora, é possível isso? Não. Porque Não. ela te diz que você tem que subir para o céu ou descer debaixo da terra. Um esforço enorme, é difícil fazer isso aí, né? Humanamente falando, não dá para fazer as duas coisas, né? Sim, Agora, a fé diz assim: se você crê no coração, é diferente. Agora, então Paulo fala assim: se você recebeu pela fé o Espírito, então não existe lugar para obra. E isso daí, irmão, tem, eu acho, relação com Romanos 1,17. Você pode ler aí em versículo sim, português? Eu queria fazer essa ligação para deixar mais claro essa questão de que não há lugar para esforço humano, não há lugar para você dizer que você é melhor que os outros. E porque tem, de forma inconsciente no seu interior, essa questão: eu sou melhor porque eu não fiz aquilo, que eu não sim, cometi esse tipo de pecado, ou nunca fiz esse tipo de erro. Se bem que você pode não cometer, mas você não é muito diferente por causa disso dos outros. Ainda você tem que se manter na condição de humildade debaixo do governo de Deus. Então, Romanos 1,17 fala de uma coisa muito interessante. Não sei a tua tradução, não sei como diz, né? se somos filhos, também somos Não, Romanos, herdeiros. não, Romanos 1,17, Ah, um. Tá, capítulo 1,17. 17. Pois a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Pois a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça de homens que impedem a verdade pela sua injustiça. Tá. Aí eu queria falar mais assim, claro, do que é de fé em fé. Interessante. No grego, eu estava pesquisando, né? Seria assim: ek pisteos eis pistin. Tá? Vamos fazer a tradução, né? Sim, É meio complicado, a gente não consegue entender muito porque a gente não estuda grego, né? Mas a gente aham, tenta de entender para poder explicar melhor, né? sim, Aí olhar o significado dessas palavras, né? É muito mais complicado. Então, quer dizer que desde o início até o fim, eu 100% dependendo da fé. Ou seja, a expressão de fé em fé seria alguma coisa assim. Por exemplo, a salvação diante de Deus, nós começamos por quê? Pela fé. Mas não é para depois ser mantido pelas obras, no esforço humano. não, Ela tem que ser, começou com a fé, ou na fé, que seria o ponto de partida no momento que a gente crê no Senhor, sim, e tem que terminar na fé, que seria o ponto de chegada. isso aí, Não é que no isso meio aí, Carlos. disso eu tenho que obrar de forma É, especial, entendeu? Então é assim, seria já um estilo de vida onde você confia de maneira profunda nas palavras das promessas do Senhor sim, Muito de bom. cada dia. E muito bom essa isso. questão, irmão, é questão, por um lado, é, diz que a palavra pistis, eu vou ler essa parte, né? A palavra Sim, pistis fala assim: carrega um duplo significado. Tanto a fé, que seria a nossa confiança, uhum, enquanto
a fidelidade de quem prometeu. Sim. Quem prometeu Deus. vai cumprir a sua Vai promessa. cumprir. E Isso. se ele prometeu que seria, se não seria dado a garantia do penhor, o penhor do Espírito, e que iria nos dar o Espírito, ele vai fazer. E de fato ele fez. Ele fez. Então, se você olha desde esse ponto de ótica da justiça que se revela de fé em fé, não há lugar para a questão de práticas do Antigo Testamento. A gente não precisa se. E a gente estava falando com o Vitor nesses dias também, que Sim. não podemos ficar na sombra, Não. porque a gente já temos uma pessoa. A sombra é Antigo Testamento, mas a pessoa já temos. Sim. Não precisamos mais ficar triste, porque o noivo já está conosco, né? Sim. Aquilo que o João falou, né? O Senhor falou, não precisa mais ficar triste. O nome já está aqui presente, para que ficar triste? É Lá verdade. no passado tinha uma promessa, mas a concretização dessa promessa já está feita. Então o Espírito trouxe essa realidade para nós, mas é assim a partir de que o homem não fez nada. E de fato, irmãos, quando a gente creu, não fizemos nada de bom, era tudo ruim. Sim. Zero, 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 e a gente era condenado, lago de fogo, de fato. Mas aí Deus, pela sua grande misericórdia, pela fé, nos trouxe em Cristo. E nela temos que permanecer até o final. Então, esse seria o fim do Evangelho, né? O Evangelho é bem completo, né? Sim. Amém. Só isso que eu queria dizer Muito eu bom. acho que não tem, não desligou do assunto, porque Não. a obra da carne aparece em qualquer momento. Sim. Não é, não precisa ser, você não precisa ser um grande homem de Deus para se sentir superior que os outros. Basta ter alguma coisinha boa que você Sim. fez e teve êxito, já cresceu o ego, né? A Sim. alminha, É a alma, verdade. né? Sim. Aleluia. Essa Aleluia. abordagem que o irmão Carlos trouxe é muito, me fez Oportuno. lembrar de duas coisas. A fidelidade é de Deus, foi o que nós conversamos, né? Sim. E o muito bom, porque você está na fé e é fácil retroceder e Sim. querer aperfeiçoar a carne. E aí, irmão, sem querer você está fazendo obras da lei, como ordenança, ou querendo fazer coisas, né? Então é muito importante isso que você falou. Aí, esses versículos que nós lemos aí, da situação de Neemias, Daniel, até a própria colocação, faz com que a gente coloque, primeiro, saber que miserável homem que Que somos, né? sou. Como pecador. Então, aí você coloca na mesma situação do irmão. Verdade. Porque você saindo dessa situação, é fácil você ensoberbecer, falar, não, eu estou um Sim. pouco melhor que aquele irmão, mais forte que aquele irmão. E o Sim. Senhor não quer isso. Todos os irmãos maduros se colocaram numa situação no mesmo nível do irmão. Meu, é a bacia para lavar os pés, irmão. Maravilhoso, né? Que alento que nós temos, porque de fato que nós estamos com tranquilidade abordando a questão de Gálatas, né? Nós não conseguimos prosseguir, mas nos levou para um assunto justamente de definir essa questão de como que é nosso papel diante de Deus, né? Nós apenas somos aqueles que estamos perseverando na fé. E nessa perseverança, ele vai nos conduzindo a toda a verdade. Então, quando nós estamos, dizer assim, uma experiência de união com Ele e chegamos a certa maturidade, essa expressão maturidade não é que ocorre em nós transformação. Nunca nós melhoraremos, nunca seremos pessoas melhores. O que ocorre, na verdade, é uma transformação de maneira de pensar. E agora somos renovados no espírito do entendimento para conhecer plenamente o que ocorreu em Cristo, esses mistérios de Deus, que é Cristo, em quem habita os tesouros, os tesouros ocultos que é da sabedoria, né? Que precisa ser revelado a nós. Então, na medida que nós estamos nessa união com Ele, esses mistérios vão se desvendando em nós, faça com que nós não sejamos mais influenciados, né? Ou flutuantes, né? E levados por todo vento de doutrina. Tem esse aspecto de maturidade. Por um lado, não ocorre em nós, mas nós temos uma forte convicção no nosso entendimento
pela renovação da mente, né? Podemos permanecer em Cristo. Então, não mais nos movemos por sentimento. No princípio, irmãos, eu confesso para os irmãos, eu era muito emocional. Para mim, um culto, eu ia num culto onde tinha louvores lindos, e havia um ambiente lindo, e a pessoa cantava muito lindo, era o melhor culto de todos. Agora, quando não tinha uma música boa e estava tudo assim, sabe, meio apagado, não era um culto bom. Então, eu julgava a minha vida espiritual com sentimentos, emoções. Por exemplo, eu tinha que ir, irmãos, para uma confraternização para eu ser renovado. E hoje, por exemplo, eu não preciso de confraternização. Não que não quero estar com os irmãos, não é isso. Mas eu falo para você ter aquela alegria no Senhor e aquela aplicação nessa escritura não precisa de um ambiente externo que influencia. Então você alcança isso na medida que você vai permanecendo em Cristo. Você vai tendo sobriedade nas decisões, né? Você não é mais emotivo em relação às coisas de Deus. Você vê e julga conforme as escrituras. Você tem essa maturidade, não que ocorreu em você, mas por causa de você estar permanecendo no Senhor, que é andar no Espírito. Então, andar no Espírito eu achava que era uma coisa mística. Não, é racional andar no Espírito. Você vê o mundo espiritual andando aqui na Terra. Você decide as coisas baseado no que você conhece nas Escrituras. Você é firmado na verdade. Você vê que não tem nada vamos dizer, místico. Por exemplo, eu lia capítulo 6 de Efésios, irmão. No passado, eu conto para os irmãos, né? Com toda a liberdade. E eu tinha luta com demônios, com dominadores. Vi uma briga, era demônios atrás, né? Hoje não, não vejo mais desse jeito. Eu vejo que a maior luta que nós temos é com nosso interior ocorre. A batalha espiritual não é fora, é dentro. É para ver quem que realmente no teu interior você escolhe o Senhor todos os dias. É o posicionamento da fé. Você viu que lindo, irmãos? Então, Muito bom. estamos trilhando o caminho da fé com sobriedade agora. Né? Antigamente eu diria assim, puxa, os irmãos estão todos frios, ninguém quer nada, né? Agora eu vejo, eu que estou frio, né? Não vejo mais os irmãos apontando o dedo. Eu que não consegui tocar o Senhor, né? Você vê a diferença? É, é, Viu, irmão? Tem irmão. um dizer da Madame Guyon, né? Sim, Que ela falava assim: eu anotei aqui no rodapé das minhas observações, só a caminhada da cruz que pode afastar da autopiedade. sim, Só a caminhada da cruz. E agora, só trazendo um pouquinho, mas olha esse versículo 2 daquilo de Romanos que nós pegamos o gancho. sim. Portanto, é indesculpável ao homem, sejas quem for, Concordo. que a gente sai do capítulo 1 Sim, julgando a parte do homossexualismo, de todas aquelas situações que coloca ali, né? sim. Que o Senhor trata de uma situação, leva até para Levítico lá, né, no passado, né? Portanto, é indesculpável ao homem, seja quem for, quando julgas, porque a ti mesmo te condena em tudo aquilo que julga no teu semelhante. Pois tu que julgas, praticas exatamente A as mesma coisa. mesmas atitudes. Mas nós sabemos que o julgamento de Deus é de acordo com a verdade contra os que praticam tais ações. Desse modo, quando tu, um simples ser humano, a visão de King James aqui, ó, Aham, um simples os ser humano. julga e todavia pratica os mesmos atos, pensa que de Livrarás. alguma forma, escaparás do juízo de Deus? Ou porventura despreza a imensa riqueza da sua bondade, Que coisa, a né? tolerância, a paciência, não percebendo que a própria misericórdia de Deus que conduz ao arrependimento? Palavra, Poxa, né? que palavra, hein, irmão? Meu Deus. Então, é o que você falou. No começo da nossa vida cristã, nós somos muito pelo emocional. É Sim, aquilo que você falou. De repente, eu tenho que muitas vezes estar mexendo com esse emocional, que há uma confusão de estar no sim, espírito
quente com emocional. E hoje, caminhando um pouquinho mais, né, dentro do crescimento da fé em Cristo, nós vemos que a maturidade é quando você enxerga a tua condição da carne Sim, e olha aquele próximo, como essa situação aqui, de sim, Romanos 2, e você tem a misericórdia e você fala, Senhor, o Espírito te leva a você. Você pode notar que o Espírito, na hora que leva, o que que você vai fazer? Amor, amor. bacia de água, lavar o pé, você vai acolher aquela pessoa. Verdade. Então, quando faz de Gálatas aí, voltar às práticas dos rudimentos passados, das ordenanças, o Senhor não quer nada disso, Ele quer Não, que nós tenhamos em Cristo. E foi bom que falou que o passado fica como se fosse uma sombra sim, daquilo que já foi feito, né? sim. Então, que nós possamos ter esse coração de Amém. estar permanecendo, né? Glória a Deus. Antigamente, quantos anos na fé? Tanto Isso, o Carlos, o Renê, Carlos. o Vitor, eu também. Quantos anos que a gente falava? Parece que era um esforço para permanecer no Sim, Espírito, era. né? E hoje, essa situação de permanecer no Espírito é uma coisa em que você fala, eu sou incapaz, Sim, mas o Senhor está andando comigo, né? amém. Então, esse viver agora é Cristo na minha vida, Sim. né? Maravilha, Ô, irmão. Foi muito Maravilha. rica. Glória a ô, Deus. irmão Maurício, ô, Amorim, Sim, irmão. seria, Sim, seria um processo, na verdade, porque seria a experiência de, quando a gente fala da emoção, só ser manejado pela emoção, só quando tem um momento miraculoso, uma coisa especial que você parece que está firme, né? Quando passou aquilo, você vai daqui para lá, né? É, E porque é emoção, né? sim. Mas eu queria usar só um versículo aqui de 2 Coríntios, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 18 ao 20, né? Onde o Paulo fala assim: Antes, como Deus é fiel à nossa palavra, para convosco não foi sim e não. Não. Porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que entre vós foi pregado, né? É, não foi sim e não, mas nele houve sim, porque todas quantas promessas de Deus há nele, Amém. nele estão o sim, e por ele o amém, Aleluia. para glória de Deus por nosso intermédio, né? Amém. Então, Paulo, por exemplo, está resgatando essa questão do princípio de lá que ele fala em Mateus capítulo 5, né? Sim. 37 fala assim: Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, 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 não. porque que passa disso É do maligno. procedência maligna. É. Agora, o sentido que o interessante aí de novo a gente volta na questão do filho ruios, né? O filho maduro. O filho maduro, ele é sim, sim. Ele não depende da emoção, não depende do momento, das circunstâncias, porque ele é maduro. Então, quando ele fala sim, sim, porque claro que os coríntios tinham dúvida do que Paulo estava falando, mas o que eu queria dizer assim, que dentro dessa, dessa questão que Paulo estava explicando, estava falando da maturidade espiritual, não de uma criança tecnon, de criança que anda de acordo com as suas emoções, né? Mas é mais um filho maduro, porque já desenvolve, manifesta um caráter firme. O sim é sim, e acabou. É como os seus pais, não vai e não vai, e acabou. Eu prometi, eu vou fazer, eu te levo. Se eu tenho, eu te levo. Se eu não tenho, eu não te levo. Então é uma questão de maturidade, né? Sim. Então essa palavra, essa situação é muito importante porque no antigo, diz que entre os judeus tinha que ter um juramento especial para alguma coisa para você poder confirmar aquilo. Sim. Mas para um filho de Deus não precisa fazer nada disso, entendeu? Sim. Então essa questão do sim, sim é como um basta para tudo. Não precisa jurar por nada sagrado, pelo templo, pelo céu, que eles praticavam isso aí, né? Sim. Tipo, que poderiam estar mentindo. Então, Jesus e o próprio Senhor e o próprio Paulo, né? Que é um filho de Deus, não precisa de juramentos, né? A sua pessoa, a sua integridade é muito transparente. Ele não é dupla personalidade. Na tua frente promete uma coisa e por detrás
é outra coisa, porque o sim, sim dele é verdadeiro. Sim. E o não, não é um verdadeiro também. Ele pode dizer sim para você, como pode falar não também. Mas ele é firme naquilo, ele não muda. Mesmo que você chore, não vai mudar, não. A não ser que seja Deus falando para ele, né, mudar, né? Então, é só isso que eu queria dizer para vocês, né? Também. Também, irmão. Glória a Deus. Maravilhosa consideração o Senhor nos deu nessa noite. E se o Senhor permitir, vamos estar junto no domingo de novo, né? Então tá bom, meus irmãos. Graça e paz para os Graça e a irmãos. paz, bom descanso. Rica palavra, hein? Fica a Rica palavra. palavra. Amém, amém. Amém. Boa Obrigado, noite, irmão irmão. Forte Carlos. abraço, Amém. irmão. Forte abraço, Amém, amado. irmão Carlos. Irmão Amém. Vitor, um Amém. abraço. Amém, irmão Abraço, irmão. Mauri, Vitor. Amém. Tchau, tchau. Bom Tchau. descanso para os irmãos.